Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dentro da nossa ministração semanal. Que bom que o Senhor nos deu a oportunidade de juntos aprendermos com a sua palavra. E nós estamos compartilhando um pouquinho sobre Jonas, querido, falando sobre o livro de Jonas, esse livro pequenino, né, que tem lá a palavra do Senhor, que tem apenas 4 capítulos e que tem tanto a ensinar as nossas vidas. Nós começamos na semana passada falando um pouquinho sobre o contexto, né, dessa história, como ela se passa, por onde ela se passa, para que a gente pudesse estar ambientado ao que acontece dentro deste livro maravilhoso, queridos, e que traz tantos ensinamentos para nós. Afinal, mesmo sendo um livro tão pequeno, o próprio Senhor Jesus ali em Mateus fala sobre Jonas e sobre essa experiência que ele teve passando 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. O Senhor compara com a sua própria morte e ressurreição. Então, olha a relevância desse livro, desse aprendizado para o próprio Senhor Jesus e com certeza para as nossas vidas também, queridos. E nós estamos com essa proposta de trazer essas histórias, né, da Bíblia para fazer com que a gente possa conhecer, queridos, as histórias da Bíblia. É muito importante nós termos essas histórias como pano de fundo do nosso aprendizado, da onde nós tiramos os nossos valores, de onde nós tiramos os nossos princípios, aonde nós conseguimos encontrar conexão com a nossa vida. E a palavra do Senhor, ela precisa estar enraizada dentro dos nossos corações. Então, a minha sugestão, você tem percebido em todos os nossos posts da ministração, dos devocionais, está sempre escrito lá: leia a Bíblia e ore todos os dias, para que você possa ter essa estrutura, querido. Conheça a palavra do Senhor e fale com Deus a respeito da sua palavra, para você ter essa estrutura dentro de você, esse pano de fundo, esse bastidor onde você vai construir os seus pensamentos, a sua forma de pensar, o seu direcionamento e as suas decisões. Dessa forma, você vai com maior facilidade viver os propósitos de Deus. E vamos continuar aprendendo com Jonas, querido. Jonas, ele traz para nós também, ele é um símbolo, ele é um exemplo de quem tinha um coração ressentido, um coração que tinha dificuldade de perdoar. E mais, não só ele tinha dificuldade de perdoar, mas ele queria que o mal acontecesse àquela nação de Nínive. Como eu disse no começo, explicando sobre o contexto do livro, e ele tinha esse desejo no coração de ver os ninivitas, né, aquele povo que era o arqui-inimigo de Israel naquele tempo, sofrendo na mesma medida que eles impuseram o sofrimento sobre o povo de Israel, ou mais ainda. Jonas definitivamente esperava a destruição de Nínive, queridos. Por isso que ele fugiu. Ele queria que o Senhor destruísse aquela cidade. Mas o Senhor tem os seus próprios planos, e glória a Deus por isso. Porque muitas vezes, se ele deixasse nas nossas mãos, você já pensou o que seria da nossa vida, da vida do próximo, da vida do mundo? Então ele tem os seus próprios planos e é por isso que nós podemos descansar em seu controle. Mas olha só o que aconteceu com Jonas depois que ele pregou lá na grande cidade de Nínive. Está escrito em Jonas capítulo 3. E aí o Senhor vê que o povo ele se arrepende, e o Senhor também então não fez aquele mal que ele ia trazer de destruição para aquela cidade. Ele reteu esse mal também. E aí nós chegamos no capítulo 4, que é o último capítulo. Jonas, ele está em um local alto, ele está olhando aquela cidade, esperando que aconteça alguma coisa, e não acontece nada. E olha só como esse capítulo ele é aberto, queridos. Jonas capítulo 4, versículo 1. Mas isso, o fato de Deus não ter destruído Nínive, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Em outras palavras, diz que ele ficou ressentido, queridos. Olha que coisa. Então Jonas estava ali como profeta do Senhor, entregou a palavra do Senhor meio a contragosto. Ele não queria entregar aquela palavra. O povo se arrependeu, ouviu, né, a sua palavra. Eu acho que ele vai contra qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer pessoa que vem de Deus para entregar uma palavra. Porque tudo que nós queremos é que as pessoas ouçam a palavra que a gente está entregando da parte do Senhor, e que essa palavra faça efeito na vida dessas pessoas e que elas respondam positivamente a isso, mudando de vida, seguindo o caminho de Deus. Mas Jonas não. Jonas, mesmo pregando a palavra do Senhor, ele esperava que aquele povo não ouvisse a sua palavra e que eles fossem destruídos. Mas como eles ouviram, fazer o quê, né? Ouviram, se arrependeram.
o Senhor então trouxe livramento para eles. E olha o que acontece aqui, queridos. Então Jonas ele passa a ser um exemplo, também um símbolo de um coração vingativo. Aquele coração que ele teve sim algum problema, ele foi decepcionado, ele foi frustrado, ele foi injustiçado. E aí aquela injustiça, aquele mal que aconteceu, ele não consegue sair de dentro daquilo. Mas aquilo, ele começa a ser a energia, ele começa a ser aquilo que vai alimentando o seu coração e vai alimentando só de coisas ruins, onde ele quer devolver na mesma moeda, ou se possível ainda uma paga maior de destruição para aquelas pessoas que fizeram algum tipo de mal contra ele. Então Jonas pensava, já cometeram injustiça contra mim, vou cometer uma injustiça contra essas pessoas também. Destruíram a minha cidade, vou destruir a cidade de vocês também. Então me decepcionaram, vou decepcionar também. Me frustraram, vou frustrar também. Me falaram mal, vou falar mal também. Então Jonas, ele passa a viver a partir do mal que estava estabelecido dentro do coração dele por causa da ação daquele povo que tinha feito contra o seu povo de Israel, que tinha destruído, que tinha trazido tanta tristeza e angústia para a sua nação. E ele começa a construir a partir desse mal, queridos. E quantas vezes nós também começamos a partir de uma ação feita contra a nossa vida, a gente passa a construir a nossa vida a partir daquele mal. Jonas, ele queria a destruição daquele povo, mas ao mesmo tempo ele não percebeu que o seu coração, ele tinha se tornado um coração tóxico, um coração, queridos, que não levava apenas destruição para aquele alvo, que eram os ninivitas, né, que eram os assírios, que era aquele povo. Não, mas aonde ele tocava, a destruição estava ali acontecendo, estava lá se desenvolvendo. E é o que acontece com quem tem um coração vingativo, um coração que está produzindo, planejando, que quer se vingar daquilo que fizeram contra ele. É um coração que ele está partindo do mal, ele está se alimentando e se retroalimentando desse mal, e é esse mal que fizeram com ele que está pautando as suas ações, o seu comportamento, as suas emoções, a forma como ele sente, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele pensa, as suas intenções, as suas motivações, ou seja, está dominando o seu interior. Em vez de Deus dominar o interior dessa pessoa e ele começar a criar a partir da benignidade, da bondade, do amor de Deus, não. Ele começa a criar a partir desse mal. Sempre que nós criamos a partir do mal que fizeram contra a nossa vida, as nossas ações em todas as áreas, que elas vão começar a ser más também. Outras áreas da nossa vida serão comprometidas, porque a falta de perdão, esse coração vingativo, ele não fica restringido apenas àquela área onde nós somos afetados. Mas se eu conservar aquilo como um veneno mortal, ele vai começar a contaminar todo o meu ser. Se a gente dá uma olhadinha para o coração, tendo como base esse versículo, né, de que ele ficou com o coração ressentido, ele ficou com o coração irado, porque ele queria a destruição, ele queria se vingar daquele povo, nós percebemos que esse coração tóxico de Jonas produziu algumas coisas. Uma das coisas foi justamente que esse coração vingativo, queridos, ele não quer mais representar a Deus onde ele vai. Em todos os ambientes onde ele está, ele não quer representar a Deus. Veja o caso de Jonas. Ele foi chamado pelo Senhor, o Senhor entregou a mensagem para ele, e o que ele fez? Ele fugiu, ele foi para um outro local onde ninguém conhecia. Eu falei sobre a viagem dele no navio e tudo aquilo que aconteceu na nossa ministração passada. Então ele foi para um outro lado, porque um coração vingativo, ele não quer representar, ele não pode representar a Deus. Ele foge dessa representação, e nós que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, e aqui eu abro um parênteses, se você não fez isso ainda, que a sua oração de conversão é muito importante você fazer. E isso significa vida eterna ou morte eterna para você. Mesmo que no passado seus pais tenham te levado à igreja, você tenha passado pelo batismo ou tenha passado pela apresentação. Olha, uma coisa que os seus pais fizeram por você. Agora você já tem idade para tomar as suas próprias decisões. E nós tomamos a decisão de estar com Cristo e morar nas mansões celestiais quando nós fazemos a oração de confissão, que é a nossa oração de conversão,
onde nós agradecemos o Pai por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos sem Ele, da nossa independência, do pecado. Nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida e convidamos o Espírito Santo para morar dentro de nós. E isso deve ser feito perto de pessoas, para que você tenha testemunhas no céu, testemunhas ao seu lado, aqui na terra também, da sua decisão. Então é crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Voltando ao nosso texto. Então, queridos, nós que fomos chamados cristãos para andar com Deus, nós somos representantes dele. Afinal, nós somos filhos e nós representamos o Senhor nessa terra. Então, na sua escola, no trabalho onde você está, na sua casa, na sua igreja, todos os lugares, no supermercado, onde você está, querido, você é o representante de Deus. Já não é mais o que eu quero fazer, não é mais o que eu quero e acho que deve ser feito, mas é o que Deus quer que eu faça. Veja que Jonas, ele era o representante de Deus nessa terra em um tempo onde Deus não falava com todo mundo, como ele fala hoje, a partir da sua graça de Jesus Cristo. Não, ele era escolhido, profeta, era só com ele que Deus falava e ele tinha que falar o que Deus disse para o povo, ou para quem Deus enviasse, no caso de Jonas, para os ninivitas. Mas ele foge, por quê? Porque ele não consegue representar a Deus. E é triste isso, querido, porque nós fomos chamados para representar ao Senhor. E representar o Senhor é trazer a esfera, o ambiente de amor, de bondade, o ambiente de valores que a gente não quebra, de princípios que sempre pautam a nossa vida nos locais onde nós estamos. É não negociar com o mal, é saber dar uma palavra de paz, de ânimo, de fortalecimento para quem precisa, de demonstração muitas vezes para quem precisa. Ou seja, nós estamos onde nós estivermos, nós estamos a serviço do Senhor. E Jonas, porque ele tem esse coração vingativo, ele não consegue ser esse representante, por isso ele foge da presença do Senhor. Olha que coisa, querido. Você foi chamado para ser um representante do Senhor, enquanto essa vingança, essa necessidade de pagar o outro na mesma moeda ou maior do que ele te fez, você não consegue ser o representante do Senhor. Outra coisa que aconteceu com Jonas, ele ouve a voz de Deus, mas ele não entende o Espírito Santo que estava dentro daquela voz, ou seja, aquilo que Deus queria para aquele povo. Ele não entende o coração de Deus, ele não entende a intenção de Deus junto àquele povo. Você pode ler no capítulo 4, o Senhor vai explicar através daquela aboboreira que o Senhor faz nascer para ele, o Senhor vai explicar o porquê que o Senhor não queria destruir aquele povo, que é um Deus de compaixão. Jonas, ele até ouve a voz do Senhor, mas ele não entende o espírito de compaixão que o Senhor tem dentro daquela ordem, por isso ele foge. Um coração vingativo, queridos, pode ser até um coração que ele está lendo a Bíblia, que ele está indo na igreja, que ele está em contato com as coisas de Deus, mas aquelas palavras que vêm do Senhor para a sua vida, elas vêm de maneira seca, elas caem em um terreno que ele está sendo endurecido e elas não conseguem penetrar dentro desse terreno. Ou seja, eu não entendo o espírito por trás das palavras, eu não entendo o que o Senhor realmente está querendo me dizer, eu não entendo como Ele está querendo conduzir a minha vida. Ele ouve a voz do Senhor e ele foge. Veja que coisa, ele não entendeu o espírito de amor e compaixão que tinha naquelas palavras para aquele povo em relação àquelas vidas. Pelo contrário, ele foge, porque o seu coração, ele está sempre com um desejo de se vingar. Um coração vingativo, ele prejudica pessoas que não tem nada a ver com a situação, queridos. Veja que quando ele está naquele navio, aquelas pessoas que estão no navio indo para Tarsis resolver os seus problemas, os seus desafios do dia a dia, não tem nada a ver com a história dos ninivitas e de Israel, não tem nada a ver com a ordem que o Senhor deu para Jonas, mas eles entram dentro de uma tempestade, eles quase perdem a sua vida. Por quê? Porque ali tinha uma pessoa que tinha um coração vingativo, e esse coração vingativo trouxe destruição, trouxe desgraça no local onde ele estava para pessoas que não tinham nada a ver com a história. Acontece isso. Quando o nosso coração ele fica produzindo dentro desse mal, ele fica planejando dentro desse mal, e tudo em nós, ele é contaminado pelo desejo de se vingar daquele que
que nos fez algo mal, querido, esse mal acaba contagiando, contaminando o local onde nós estamos. Quantas vezes nós estamos bravos com alguém que fez alguma coisa pra gente no trabalho e a gente acaba descontando dentro de casa? A gente está bravo com alguém que fez alguma coisa dentro de casa pra gente e a gente acaba descontando no nosso trabalho. Por quê? Porque o meu coração, ele está trabalhando a partir da vingança. E não adianta dizer, não, eu quero fazer isso, mas é com aquela pessoa, é naquele local, eu vou deixar guardado aqui, depois eu penso sobre isso, agora eu vou ser uma outra pessoa. Sabe esse negócio que o pessoal fala de que você tem que vir no trabalho, deixar as coisas de trabalho para cá, de fora, as coisas de casa em casa? Queridos, nós não somos assim, o ser humano não é assim. Quando tem algo acontecendo dentro do nosso coração que é mal, que a vingança está querendo acontecer, você pensa nela conscientemente em alguns momentos, mas nos outros momentos que você está com foco em outra coisa, ela continua agindo dentro do seu coração e infectando por detrás todos os seus pensamentos, os outros locais onde você está. Então a gente começa, além de não representar ao Senhor, além de não entender o Espírito por trás da voz do Senhor, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele está sentindo, o seu direcionamento, nós começamos então a trazer o mal onde nós estamos, querido. E olha, pra gente terminar, um coração vingativo, ele produz tempestades onde ele vai. Olha o que aconteceu naquele barco onde Jonas estava tentando fugir do Senhor, queridos. Ele produziu, esse coração vingativo produziu aquelas tempestades. E veja, se há uma pessoa que está com vontade de pagar o outro na mesma moeda, né, me decepcionou, vou decepcionar também, me fez o mal, vou fazer o mal também, porque merece, eu não merecia passar por essa injustiça, eu vou pagar, eu vou fazer. Queridos, veja, isso é uma tempestade. Onde essa pessoa está, a tempestade dentro dele acaba atingindo o local de fora e causando tempestade, causando coisas muito ruins para essa própria pessoa e para as pessoas que estão ao seu lado. Então pare de fazer tempestades, querido. Por onde você passa, nós levamos a calmaria que vem do céu, mesmo dentro das tempestades da vida, dos locais aonde nós estamos, nós trazemos a paz que vem de Deus. E a única forma de fazer isso, querido, é liberando perdão sobre a vida de quem fez algo de mal para nós. Mesmo que não seja na nossa razão, mesmo que nossas emoções não acompanham, mas nós vivemos pela fé. Lembre-se, nós vivemos pela fé. Olha o quanto de mal trouxe para sua vida, para a vida das pessoas que estavam ao seu lado, aquele posicionamento de Jonas. Da mesma forma, acontece conosco. Não tenha um coração vingativo, libere o perdão, querido, libere, permita que essas ações, que essas pessoas que te feriram vão embora do seu coração. Não faça do seu coração um local de alimentação e retroalimentação a partir da ação do mal que fizeram dentro de você. Você não é escravo do mal mais. Você que entregou a sua vida para Cristo Jesus, você agora é filho de Deus, amado e aceito. Por isso nós precisamos produzir tudo em nossa vida a partir daquilo que Ele está falando e não daquilo que fizeram contra a nossa vida. Queridos, perdoe as pessoas que estão ao seu lado e você vai perceber o Senhor agir em sua vida. Deus abençoe a sua vida e a sua família.